Olá a todos, eu me chamo Daniel Henrique e hoje eu vou ter o privilégio de compartilhar um pouco mais sobre a palavra de Deus com vocês. Essa palavra que tem impactado a minha vida, tem transformado todas as minhas decisões até aqui e para mim vai ser um privilégio enorme compartilhar um pouco mais sobre ela com vocês. E o tema da nossa aula de hoje é o Jardim do Vizinho. E você pode se perguntar, por que você escolheu esse nome, Daniel? O que tem a ver o Jardim do Vizinho? Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar sobre aquele famoso ditado, que a grama do vizinho sempre é mais verde. E uma coisa interessante sobre os ditados é que eles têm uma força, uma capacidade tão grande no que eles estão falando, de que normalmente a gente acredita nesse ditado. A gente realmente acredita que o ditado é uma verdade absoluta, é uma verdade sobre o mundo, sobre a vida. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, entender se realmente sempre a grama do vizinho é mais verde. E para exemplificar um pouco mais sobre isso, eu queria contar uma situação que eu particularmente passo bastante e talvez eu acredito que você também. Quando você vai assistir um filme com seus amigos, eu não sei se você tem aquele amigo ou aquela pessoa que gosta de ser vidente, né? Ela gosta de ser a sabichona, o Sherlock Holmes do filme. Ela quer adivinhar o que vai acontecer o tempo inteiro. E ela começa a narrar o filme, começa a olhar e falar lá. Esse aqui eu sei, esse aqui vai morrer, é certeza. Olha lá, a cara dele já está mostrando que ele vai morrer no filme. Ou então, alguns olham para aquela menina ou para aquele menino e falam assim, nossa, olha o jeito que ela olhou para ele. Esse aqui vai se apaixonar por ele, eu já sei disso, né? Isso é óbvio. E eu não sei se você já teve essa situação, ou até se você é essa pessoa, né, que gosta de adivinhar o que vai acontecer no filme. Por conta talvez uma ansiedade, um desejo de entender logo o que vai acontecer, né? Mas eu particularmente, eu não gosto desse tipo de coisa. Isso me incomoda. Por quê? Porque eu sou um tipo de pessoa que gosta de pensar sobre o filme. Gosto de se conectar com o filme, gosto de refletir sobre a mensagem que está sendo passada no filme. E quando alguém fica o tempo inteiro falando, não que não possa comentar, né? Pode fazer um comentário ou outro, mas o tempo inteiro fica tentando adivinhar o que vai acontecer, o que está por vir, isso quebra o clima, né? Isso tira a minha atenção e faz com que eu não consiga me conectar tanto com o filme. E principalmente aqueles amigos mais próximos que me conhecem bem sabem que quando eu assisto um filme e eu gosto muito dele, eu nem gosto de falar depois dele. Eu gosto de ficar em silêncio, meditando sobre aquilo, sentindo aquele momento, refletindo sobre a mensagem. Eu não sei se você já assistiu aquele filme A Culpa é das Estrelas, por exemplo. Eu lembro que eu assisti esse filme no cinema e eu fiquei extasiado, né? Eu fiquei completamente paralisado de tão impactante que esse filme foi para mim e marcou a minha vida. E eu lembro quando eu estava saindo do filme e tinha na parede uma pichação, não que pichação seja certo, né? É errado, mas tinha uma pichação e um coração bem grande desenhado na parede e dentro do coração estava ok, ponto de interrogação e embaixo ok, exclamação. Se você não assistiu o filme, você não entendeu o que isso significa, mas quem assistiu o filme, sem dúvida, sabe o que isso representa. Então, eu sou esse tipo de pessoa que gosta de se conectar com o filme. E aí você pode de novo se perguntar, tudo bem, Daniel, mas o que isso tem a ver com a Bíblia? O que isso tem a ver com a mensagem de Deus? Vamos ler então a primeira escritura lá em Gênesis, capítulo 1, no versículo 8, que fala: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriram a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento, das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Então aqui nessa passagem, claramente nós estamos estudando sobre o início do mundo e a criação da humanidade. E nesse momento nós podemos ver Deus criando o planeta Terra, Deus criando o dia, Deus criando a noite. E vamos dar continuidade
um pouco mais sobre essa história. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 25 ao versículo 27, que fala: Deus fez os animais selvagens de acordo com suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aqui nós podemos ver que essa história continua. Deus então não só criou o planeta Terra, começou a criar o dia, a noite e os detalhes, a natureza, como Deus criou o quê? Também os animais. Deus criou a vida. Deus criou o homem e a mulher. E aí você pode se perguntar, então é isso, Daniel? Então beleza, Deus criou o planeta Terra, criou a natureza, criou os animais, criou o homem e a mulher, e é isso? Não tem nenhum direcionamento para eles, não tem nenhum objetivo nisso? Vamos ver. Vamos lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 15 ao versículo 18. Que fala: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que um homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Eu não sei se enquanto a gente está lendo esse texto, você está conseguindo visualizar essa imagem, visualizar essa história, porque isso aqui é quase como um filme. A gente está ouvindo a descrição de como Deus vem fazendo e todo o processo da criação do mundo e da humanidade. Então eu gostaria de que você entrasse nisso, que você refletisse como se fosse um filme. Tenta colocar as imagens na sua cabeça do que vai acontecer agora em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 1 ao 5, que fala: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aqui eu tenho certeza que se nós estivéssemos assistindo um filme, aqueles famosos videntes que a gente conversou lá no começo, eles já estariam começando a pensar: não, o que vai acontecer? O que vai acontecer nesse momento? E eles já estão começando a falar: nossa, lá, é óbvio, eu já sei o que vai acontecer nessa história, né? A serpente está falando com a mulher está falando com a serpente, o que vai acontecer? Vamos ver. Vamos lá em Gênesis 3, do 6 ao 13. Fala: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste, por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi.
Então aqui, possivelmente, aqueles videntes que a gente falou, né? As pessoas que gostam de premeditar o que vai acontecer nos filmes ou nas histórias, possivelmente essas pessoas estão comemorando agora, né? Estão falando, eu sabia que isso ia acontecer, né? Era óbvio que isso ia acontecer porque é o clímax da história. Toda a história tem que ter um momento em que acontece algo diferente, que acontece algo emocionante, porque senão não tem sentido existir ou contar essa história. E realmente, muitas das vezes, né, as histórias elas precisam de um momento assim. Só que quando a gente ouve essa história, e eu acredito que essa é uma história muito comum, não é mesmo? Provavelmente você já ouviu essa história, ou até você já leu essa história. Só que de tanto a gente ver e estudar sobre ela, às vezes a gente tem a tendência de acreditar que nós faríamos diferente do que Adão e Eva. Algumas pessoas chegam a se questionar, como pode? Como Eva foi tão ingênua? Como Adão foi tão negligente? Como eles puderam trair a confiança de Deus? Como eles puderam deixar tudo que Deus já tinha dado por eles para poder comer de um fruto, de uma única árvore? Eles tinham um jardim inteiro. Para que eles precisavam daquele? Eles andavam com Deus. Eles viam Deus face a face. Será que não basta isso? Eles precisavam fazer esse tipo de coisa? E alguns podem até chegar a pensar e falar, olha, tá vendo? Isso é o ser humano. É uma raça ruim. Olha isso, povo ingrato. Não sabe reconhecer o que Deus deu para eles. Ou então, como eu falei, alguns podem até chegar a falar, se eu tivesse no lugar deles, eu nunca faria isso. Eu nunca teria esse tipo de atitude. Mas eu te pergunto, será? Será que se realmente eu e você estivéssemos no lugar de Adão e Eva, nós não faríamos o mesmo? A vida que você leva hoje com Deus, você está satisfeito? Você está feliz? Você está pleno na sua vida? Será que você não tem nada do que reclamar hoje? Sua vida está maravilhosa. Seu relacionamento com Deus está perfeito. Suas amizades são incríveis. Seu casamento é maravilhoso. Seus filhos, então, são anjos enviados na sua vida. Essa é a sua vida hoje. É assim que você se sente todos os dias da sua vida. E talvez a gente está falando sobre isso e você ainda não conseguiu entender o que a gente está querendo falar aqui hoje. Ou em que ponto eu quero chegar aqui hoje. Vamos ler então duas escrituras para nos ajudar a entender a mensagem de hoje. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que fala: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Outra escritura está lá em João 10, do 9 ao 10. Fala, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Quando a gente lê essas duas escrituras, quais são os pontos em comum entre elas? Quando a gente lê a primeira escritura lá de 2 Coríntios, ele está basicamente falando sobre a graça dele. Ele está falando que Jesus, que é rico, que é poderoso, que é o Filho de Deus, o Todo Altíssimo, ele morreu por você, ele deu a vida por você, ele se tornou pobre para que eu e você fôssemos ricos. Nós somos milionários espiritualmente. Nós não precisamos de mais nada. Nós temos tudo. Nós temos acesso a tudo. É isso que essa escritura está falando para a gente. Em João 10,
fala sobre o quanto que Deus anseia e deseja que eu e você, nós tenhamos uma vida plena, uma vida maravilhosa, uma vida feliz ao lado dele. E eu queria perguntar para você, que já estudou a Bíblia, você que já decidiu entregar a sua vida a Deus, que já decidiu abrir mão das suas próprias vontades para honrar e glorificar o nome de Deus. Eu queria te perguntar para você, como anda a sua vida? Como anda o seu coração com Deus? De novo, será que você está satisfeito? Você está feliz? Nesse momento de quarentena em que a gente está quase 5 meses, mal saindo de casa, como que está o seu coração? Será que você está reclamando? Será que você está olhando para o jardim do vizinho? Olhando para a vida das pessoas ao seu redor e está reclamando da sua? Algumas pessoas podem cair no engano e começar então a se comparar. Falar, olha lá, tá vendo a vida dessa pessoa? É muito boa. Olha a igreja dessa pessoa, que maravilhosa. Eu queria fazer parte dessa igreja. Olha aquele líder. Olha aquele pastor. Olha como ele é espiritual, como ele é sábio. Ou então a gente começa a olhar, talvez as irmãs podem olhar para os irmãos de outras igrejas, ou para homens fora da igreja, e começar a falar, nossa, olha aquele cara. Olha como ele é bonito. Olha como ele é legal. Olha como ele é simpático. Olha como ele é educado. Ou os irmãos podem começar a olhar para outras mulheres e começar a falar, olha aquela, nossa, aquela ali, meu amigo, aquela ali eu dou casa e roupa lavada. Como será que você está vivendo a sua vida hoje? O que você tem deixado passar na sua cabeça? E normalmente, quando a gente começa a olhar para a vida das pessoas, a gente começa a se comparar e a começar a ter o pensamento de que como eu queria ter a vida dessa pessoa. Como eu queria ser feliz como aquela pessoa. Como a vida deles é maravilhosa, mas a minha não é boa. A minha falta. Só que, vamos ler uma escritura sobre isso. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então vamos comparar a gente com eles. A gente com Adão e Eva. Será que a gente é tão diferente assim? Será que nós, no lugar deles, nós faríamos diferente? Ou será que ainda hoje a gente está fazendo a mesma coisa? A gente continua ingrato. A gente continua infeliz. A gente continua olhando para o jardim do vizinho, mesmo quando Deus já deu tanta coisa para a gente. Deus já nos abençoou tanto. Mas a gente insiste em olhar para aquela única árvore que Deus falou, não toca. Não se aproxima. Não é para você essa árvore. Não vai lá. Mas a gente insiste em cobiçar essas coisas. A gente insiste em desejar essas coisas. A gente insiste em invejar essas coisas. O que você tem feito da sua vida hoje? Quais são os pensamentos que você tem tido nessa quarentena? Quais são as coisas que você tem feito ou as coisas que você não tem feito nessa quarentena? Ah, Daniel, mas é diferente. Quando a gente compara a gente hoje, a gente compara com Adão e Eva naquela época, era completamente diferente. Porque Adão e Eva viam Deus face a face. Eles andavam com Deus. Que é mais do que isso. Mas vamos ler então uma escritura também que fala sobre isso. Lá em 2 Coríntios 12,
versículo 9, fala: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Nessa escritura nós podemos ver claramente Deus falando: minha graça é suficiente para você. Então, se você está caindo no engano de achar que Adão e Eva, eles eram tão diferentes de nós, porque eles andavam com Deus face a face, essa escritura está falando que só a graça de Deus basta. E adivinha, eu e você, nós já recebemos a graça de Deus. Nós já recebemos o presente maior desse mundo, que é o privilégio de sermos santificados em Deus, em Cristo. O privilégio de nós podermos ser chamados povo exclusivo de Deus, nação santa. Adivinha, isso você já recebeu, se você já estudou a Bíblia, se você já decidiu entregar a sua vida a Deus e se batizar, se tornar um discípulo de Jesus. Mas agora eu te pergunto, isso é suficiente? Você realmente entende isso? O seu coração está pleno com esse conhecimento, com essa mensagem de que a graça de Deus é o suficiente para nós? Ou não? Ou você continua questionando coisas, falando: poxa, mas eu quero casar um dia. E olha para a igreja hoje, não tem tanta gente assim. Não tem um irmão para eu casar, para eu construir a minha família, para eu ter meus filhos ou minhas filhas. Está faltando. Ou então, alguns podem falar: mas você não conhece, Daniel, a minha esposa e o meu marido. Pense numa pessoa cabeça dura. Pense numa pessoa difícil. Não dá, cara. Não tem como eu estar feliz, eu estar grato. Ai, olha as minhas dívidas então. Nossa, elas só crescem. Eu trabalho, eu me esforço e ainda assim elas crescem, elas aumentam. E elas tiram a minha paz. Ou então, alguns podem pensar: mas eu já estou nessa igreja, Daniel, há mais de 10, 15, 30 anos. E as coisas não mudam. As coisas são devagar, é moroso, é lento. Parece que nunca evolui, nunca muda. Interessante. Realmente são coisas do nosso coração. Talvez são coisas que você sinta. E eu respeito isso. Mas eu te pergunto: o que você vai fazer com isso? Qual vai ser a sua decisão a partir daí? Sabe, eu não estou aqui para falar que o cristianismo é fácil. A gente sabe disso. A gente sabe que é difícil, é desafiante, prova o nosso coração, desafia o nosso íntimo. Não é fácil mesmo ser discípulo, eu sei disso. E eu acredito que você já está vendo isso. Realmente é desafiante. Mas eu te pergunto, então quer dizer que você vai olhar de novo para o jardim do vizinho? Então quer dizer que você prefere comer do fruto do vizinho? Você prefere então viver a vida conforme a sua vontade, conforme os seus desejos, segundo os seus próprios sentimentos? É isso que você deseja? É isso que você vai buscar a partir de agora? Qual vai ser a sua escolha? Será que você vai insistir em ficar olhando para o jardim do vizinho? Para o jardim do inimigo? Ou você vai aprender a olhar para tudo que Deus já tem te dado? E você ser grato, mesmo nessa quarentena, mesmo a gente não podendo estar junto, e eu adoraria estar com vocês, ainda assim ser grato, porque nós temos a vida, Deus tem nos abençoado, nós temos conseguido transmitir as aulas online, tudo isso são bênçãos de Deus. Ou a gente vai insistir em reclamar, ou a gente vai insistir em olhar para as coisas ruins.
para as coisas que não estão como a gente deseja. Sabe, irmãos, eu realmente acredito que nós temos muita coisa a melhorar. Temos muita coisa para crescer. Mas isso não me desanima, não. Isso não me deixa desanimado com Deus, ou desanimado com a igreja. Pelo contrário, eu penso que nós juntos, nós podemos impactar esse mundo. Nós podemos fazer dessa igreja uma igreja extraordinária, uma igreja que glorifica o nome de Deus, que honra o nome de Deus, que traz a alegria da mensagem de Deus. E o convite de hoje é: vamos juntos fazer essa igreja ser essa igreja. Uma igreja que vibra, uma igreja que é alegre, uma igreja que existe união, existe amor. Para de reclamar, chega de reclamação, chega de pensamento ruim. Vamos entender que nós somos abençoados por Deus. Nós somos ricos. Nós somos milionários espirituais. E o que você está fazendo com isso? Será que você só está indo para o seu trabalho, vivendo a sua vidinha como qualquer outra pessoa? Ou você tem se esforçado para ajudar alguém? Você tem sonhado com a vida de alguém? Você tem discipulado alguém? Você tem orado por alguém? Você tem estudado a Bíblia com alguém? O que você tem feito com o que Deus te deu? Adivinha só, se nós não nos levantarmos, se nós não tomarmos as nossas decisões, essa igreja nunca vai mudar. E a gente não tem que ficar esperando o outro fazer. Ah, porque o fulano não faz. Ah, porque o Beltrano não faz. Essa não é a resposta. A pergunta e a resposta é: o que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou me esforçando, eu estou dando o meu melhor. Se eu estou fazendo isso e se você está fazendo isso, amém. Ótimo, que alegria. Mas se você ainda enxerga que está faltando, que você pode fazer mais, eu quero te encorajar, então se levante, meu irmão. Se levante, minha irmã. Peça ajuda. Vamos juntos fazer a diferença. E eu quero muito que os homens cada vez mais se levantem nessa igreja. Assumam suas responsabilidades. Sejam líderes chamados por Deus. Assumam a responsabilidade de liderar ministérios, de liderar estudos bíblicos, de organizar evangelismos, de serem homens que inspiram pessoas, homens que são exemplo para outras pessoas. E talvez também eu quero chamar as mulheres dessa igreja a continuarem se levantando, a continuar amando, servindo, auxiliando, dando o seu máximo pela igreja. Não desistam dos irmãos. Não desistam de nós. Nos auxiliem, nos deem força. Nos chamem para perto de Deus. Nós precisamos de uma igreja assim, uma igreja unida, uma igreja que ama uns aos outros. E até mesmo os jovens eu também queria encorajar. O que você está fazendo na sua casa? Será que você só está aí jogando seu videogame, jogando seu computador, mexendo no celular e é isso? Reclamando? Não, porque não tem dinheiro para isso. Não, porque eu não ganhei aquilo. Porque eu não fui no lugar tal. Ou você tem se esforçado para criar um ambiente bom dentro da sua casa. Ajudar o seu pai e a sua mãe, assumindo responsabilidades, ajudando para criar um ambiente melhor. Sabe, irmãos, nós já temos o privilégio de estar no jardim de Deus. Nós já recebemos a graça. E a pergunta é: o que você vai fazer a partir daí? Quais são as decisões que você vai tomar? Então, irmãos e irmãs, vamos ser gratos. Vamos enxergar que mesmo em meio a toda essa situação difícil, que nós somos milionários espiritualmente. Nós somos ricos. Nós recebemos o maior presente de todos. E que nós juntos temos total capacidade de mudar esse mundo. Então, a pergunta e a resposta é: será que o jardim do vizinho sempre é mais verde? De verdade, eu acho que não. Se o jardim que você está, se o jardim que você vive é o jardim de Deus, eu te garanto, não existe outro jardim. Não existe grama mais verde do que com Deus. Nenhuma vida é melhor ou vale a pena ser vivida se você estiver longe de Deus. Então, seja muito grato
porque na verdade você está no melhor jardim de todos. Amém? Vamos orar. Deus, Senhor, Pai amado, muitíssimo obrigado, Deus, por podermos fazer parte do Teu reino, por podermos fazer parte dessa igreja, por podermos fazer parte desse jardim maravilhoso. Ajude-nos, Pai, a não sermos tão tolos, Deus, e julgarmos Adão e Eva, julgarmos os nossos antepassados, achando que nós somos muito melhores do que eles, porque nós temos recebido muitas e muitas coisas, Deus. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado grandes coisas, e muitas das vezes a gente continua ingrato, continua reclamando. Nos ajude, Pai, a não cairmos no engano do inimigo, a não sermos enganados pela serpente, que nós possamos ser maduros espiritualmente, adultos, homens e mulheres que realmente olham para o Senhor e são felizes por estarem contigo. Por mais que existam os desafios, por mais que existam as lutas, as provações, que a gente nunca deixe, Pai, de ser grato pelo Senhor. Que a gente nunca deixe ou abandone os teus caminhos. Que a gente nunca deixe, nunca pense que o mundo tem algo melhor do que o Senhor para nos oferecer, Deus. Então, por favor, nos ajude, perdoe, Pai, os nossos pecados, perdoe as nossas fraquezas, perdoe a nossa ingratidão e nos ajude a sermos uma igreja cada vez mais vibrante, cada vez mais feliz, cada vez mais grata. E é em nome de Jesus que eu te oro muito grato. Amém.